Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." O Evangelho de hoje nos apresenta um novo milagre de Jesus. Um pai desesperado levou seu filho possuído por um espírito mudo aos discípulos, mas eles foram incapazes de realizar o exorcismo. Diante disso, Jesus se indigna e lhes dirige duras palavras. Ele acabara de descer do Monte da Transfiguração e, com a força de Deus, seguirá na planície, anunciando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos. A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, vemos que os discípulos são incapazes de libertar esse processo. Na verdade, eles estavam discutindo com os escribas. Pois bem, receberam uma repreensão muito forte de Jesus. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Jesus, à diferença dos discípulos, tem pleno poder sobre o mal e a enfermidade. Por isso disse: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." Jesus sempre se ocupa dos que sofrem, não de vãs discussões. Ele se compadece sempre, ainda mais diante do clamor desse pai que tanto sofre e lhe grita: "Tem piedade de nós e ajuda-nos." E porque se compadece, faz milagres. Vives tu centrado em consolar e curar os que sofrem? Ou perdes tempo como os discípulos em discussões inúteis, em questões secundárias? Em segundo lugar, se os discípulos não foram capazes de expulsar o espírito mudo, é porque lhe faltara fé e oração. Isso fica claro quando Jesus lhe diz: "Ó geração incrédula." E também quando os discípulos perguntam a Jesus por que eles não puderam tirar esse espírito mudo e surdo,
Jesus lhes disse: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. O pai do menino, pelo contrário, é exemplo de fé e de oração. Jesus lhe diz: tudo é possível para quem tem fé. O pai quer crer ainda mais e por isso disse: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. A fé, portanto, faz milagres. Note que Jesus sempre suscita a fé para que aconteça o milagre. Mas, aos discípulos, falta a fé e tampouco têm uma experiência de oração que pode favorecer essa fé e fazê-la crescer. Por isso Jesus diz frequentemente: tenha fé. E diz também a ti: tenha fé. E para crescer na fé, para tirar todo o mal e obscuridade de tua vida, tens que rezar. Perguntas-te: como está a tua vida de oração? Como está a tua fé? Em terceiro lugar, disse o texto que, após Jesus tirar o espírito mau, o menino ficou como morto, de modo que muitos diziam que estava morto. Porém, Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. No grego original, os verbos que se utiliza para esse levantou e esse ficou de pé são os mesmos verbos que o Novo Testamento emprega para falar da ressurreição. Isso significa que Jesus não somente liberta o menino, como também concede uma libertação integral, total, uma doação de vida que é prenúncio de eternidade. Portanto, a vida que Jesus te dá é uma vida plena, infinita, eterna. É a vida da ressurreição que já podes experimentar aqui e agora e que te traz sentido, fortaleza, paz, alegria. Crês na ressurreição e na vida eterna? Vai se abrir a essa vida que desde já Jesus quer te dar? Que esse Evangelho te leves a fortalecer tua vida de oração e a crescer na fé. Pedes a Jesus com as mesmas palavras desse Pai, que a Igreja nos faz repetir em cada missa: eu creio, mas aumenta a minha fé. E deixas que, como ao menino, o Senhor te tome pela mão, te ponha de pé e te encha de vida.